Ok, pessoal, de volta, lembrando que agora é o Dr. Ricardo. Daqui a pouco o prefeito Leonardo vai estar aqui com a gente e vai trazer também o secretário de Meio Ambiente. Olha só, peça o seu douradinho pelo Pedirgás e receba 2 números da sorte. É o aniversariopedirgás.com.br. Para você entrar nesse aplicativo, aniversariopedirgás.com.br, você vai concorrer a R$150 mil em prêmios, 120 vale-compras. 1 ano de gás grátis para mais de 100 ganhadores, hein? 0800 591 2591 é o 0800 Super Gás Brás e tem o 2642 4497 para você, 2643 4497. É o aniversário premiado Super Gás Brás. Gente, nós passamos aí um final de semana terrível e eu tenho acompanhado muito as chuvas lá em São Paulo. Lá é a Enel também, né? E todos os dias chove muito no final de tarde, e aí tem queda de árvores, como aconteceu aqui em Teresópolis. A árvore cai por cima dos fios, é uma coisa que eu também vou perguntar ao prefeito hoje, mas eu posso afirmar para vocês que a responsabilidade de cortar as árvores não é da prefeitura, é da Enel. Isso eu posso afirmar para vocês, porque se a árvore está no meio dos fios, quem tem que cortar é a Enel, a companhia de energia, porque só eles é que sabem se pode ou se não pode mexer. Doutor Ricardo, quem é responsável por isso tudo? Hein? Eu tenho um monte de coisa para te perguntar hoje sobre chuva, calamidades. Sim, vamos falar, né? Porque a gente está passando exatamente em Teresópolis. Nesse caso, até mesmo que você falou, realmente, quem é responsável é a concessionária de serviço público, no caso aqui a Enel. Ela que é responsável, porque ela tem a obrigação de fazer com que o serviço de energia elétrica chegue na casa das pessoas com qualidade. Então, ela pode, e ela tem, não só pode, como deve nesse caso, ela pode retirar as árvores que tragam problemas para o sistema de energia elétrica e deve fazer isso. Então, ela deve cortar, ela deve verificar se a árvore está viva, se não está, em que situação está. Ela tem que agir dessa forma. Ela não pode passar isso para o poder público, porque ela recebeu isso ela recebeu como um ônus dela. Quando ela aceitou o bônus de prestar esse serviço, o ônus dela é cuidar da parte da energia elétrica da cidade, do município onde ela presta o serviço. Então, ela tem essa obrigação. Até porque ali, a energia elétrica está correndo energia no fio. Sim. Só ela pode mexer nisso. Só ela pode mexer nisso. Só ela tem competência para isso. Ninguém pode chegar e mexer na fiação, ninguém pode chegar e cortar a árvore com o risco da árvore cair na hora de se cortar, cair sobre um cabo e acabar responsabilizando ali. Então, quem tem que fazer isso tudo é a companhia. A concessionária que tem que agir nessas horas. Ela tem que fazer dessa forma. Se ela entender que depois não foram tomadas as devidas providências, mas aí mais para frente, mas no ato em si, ela que tem que resolver. Eu sei que a gente está lidando com o clima, chuva, seca, ventania, furacão, excesso de chuva, como foi o caso aqui em Teresópolis. Aí falta luz e falta água. Pode faltar água também, né? Porque a água precisa de luz para poder gerar a energia que vai impulsionar a água para os canos. Existe um prazo para essas empresas, no caso, faltou água, faltou luz por causa de uma chuva forte? Sim. Tem prazo? Tem um prazo legal, né, de 24 horas. Claro que você pode flexibilizar, mas aí a empresa tem que justificar para a agência, no caso ali da energia elétrica, por exemplo, para a ANEEL, que é a Agência Nacional que regula a questão da energia elétrica no Brasil, e aí ela tem que comunicar isso para ter autorização da ANEEL, para aí sim conseguir flexibilizar esse prazo. Mas o prazo legal, o prazo que inclusive é determinado pela própria ANEEL, a ANEEL não é a Enel, tá? A ANEEL, ela determina que seja 24 horas, que é a fiscalizadora de todo o sistema de energia elétrica do Brasil. Que é a ANEEL. Que é a ANEEL. Ela pode aplicar multas para as empresas, então o prazo máximo é de 24 horas. Quando você chega numa situação como a nossa, pode ser maior? Pode. Mas a empresa tem que justificar por que disso. E não é simplesmente falar, foi maior porque teve que ser maior. Não, ela tem que explicar exatamente por que ela não tinha equipe suficiente para atender todas as localidades, por que ela não tinha estrutura suficiente para isso, por que ela, sabendo já da situação que poderia ocorrer, ela não tomou providências de emergência para impedir que esses danos ocorressem e assim poder restabelecer o serviço em 24 horas. Eu tenho umas imagens aí, se o Diego conseguir colocar,
lá no Vale da Revolta, a ANEEL foi lá, a empresa, né? A Enel, A Enel. foi lá e consertou tudo. Tá? Os fios estavam arrebentados e tudo, com a decorrência dos ventos. Né? Entrou ali, entrou. Tá? Isso. Antes disso, a empresa já tinha ido lá. Ela foi lá e consertou tudo. Depois, aconteceu novamente essa explosão ali de transformadores de fios e cabos. Isso pode ter queimado, e a gente recebeu reclamações, queima televisão, queima geladeira, queima eletrodoméstico que estão dentro de casa. A empresa é responsável por isso? Você tem como recorrer? Sim, ela é responsável. A partir do momento que houve uma queima por sobrecarga do sistema, por uma disfunção do sistema elétrico, a empresa é responsável. Ela pode não ser a culpada, e muitas vezes ela quer alegar que não é culpa dela, porque houve as intempéries aí do tempo, né, as chuvas e tudo mais, mas não, ela é a responsável. Ela pode não ter tido a culpa por aquilo ali. Em que sentido? Ela tomou todas as providências e tudo, mas a legislação deixa claro que ela é responsável. É aquela história, se ela tem o bônus de poder cobrar da gente energia elétrica, de receber, de ter o lucro por conta disso, ela tem o ônus de arcar com todo esse prejuízo. Então, quem teve aparelho eletrodoméstico queimado nesse final de semana por causa da energia, ou porque veio forte demais, que acontece isso também, às vezes veio forte demais, ou porque ficou piscando e apagando, pode recorrer, mas aí faz como? Aí ela tem que fazer, primeiro, uma reclamação. O ideal, primeiro, é tirar foto do aparelho, mostrar, às vezes, gravar um vídeo, mostrar que não está funcionando. Tá? E também, o ideal é que você faça um laudo. Às vezes, a pessoa não tem condições, então você não vai fazer o laudo por não ter essas condições de fazer dessa forma, de arranjar um técnico para poder verificar e ele dar um laudo dizendo que foi por conta de uma sobrecarga na rede e tudo mais. Uma sobrecarga no próprio aparelho em si. Ele não tem como também alegar, ele não tem como provar que houve sobrecarga na rede. Mas aí a gente houve essa situação, essa própria gravação e tudo. Hoje é mais fácil de você conseguir demonstrar. Né? E a empresa ela tem que ter todas as informações. A empresa ela tem que monitorar o tempo inteiro toda a carga que está sendo gerada dentro da sua fiação, dentro do seu sistema. Então, se tem alguma diferença, isso vai ser fácil de se verificar. Mas o ideal é que a pessoa faça isso, tire fotos, faça vídeo mostrando que aquele aparelho não está funcionando, faça um laudo, esse é o ideal. Mas como é que é esse laudo? Basta um técnico mesmo, se levar numa empresa e pedir ao técnico para ele verificar o que está gerando aquele problema. O técnico vai verificar e vai falar, houve sobrecarga no aparelho. E isso gerou uma queima aqui, gerou um curto, algo nesse sentido. Um eletricista, exatamente. Um eletricista vai fazer. Alguém que trabalha, por exemplo, uma televisão que queimou, trabalha com televisão, ele vai poder afirmar que houve ali uma sobrecarga e por isso gerou aquela situação. Então, esse é o ideal. E aí, encaminha para a empresa, tá? Pode ser na própria agência, aqui em Teresópolis, por exemplo, da empresa, ou encaminha pelo WhatsApp, pelos meios de comunicação que a empresa tiver. Tá? E aí você encaminha para assistência técnica, informa também se tem como consertar o aparelho ou não, ou se realmente vai precisar trocar o aparelho. Isso o próprio técnico ali vai poder dizer, ele vai falar, ele vai fazer um orçamento, né? Um simples orçamento resolve. E aí solicita a empresa. A empresa, a partir do momento que você mandar essa documentação, ela tem 15 dias para te informar se vai pagar, se vai consertar, se vai te dar um novo aparelho, o que ela vai fazer em relação àquilo. Passados os 15 dias ela não fez isso, aí você precisa tomar as providências em outros meios. Seria aí o próprio PROCON, né? Eletronicamente você consegue no site do consumidor.gov, que é o próprio consumidor que pode fazer isso, ou entrar com uma ação judicial para exigir esse pagamento do aparelho que foi danificado e tudo mais. Além disso, caso esse aparelho sirva para o seu trabalho, por exemplo, às vezes é um aparelho aqui mesmo na televisão, sim, né? Pode acontecer isso. Nós ficamos 30 horas sem luz aqui? Pois é. Né? E aí esse aparelho serve para você ganhar financeiramente, para você ter o seu trabalho ali em relação a isso. Você precisa provar realmente que você está tendo um prejuízo por conta disso. Provou que está tendo prejuízo, a empresa também tem que arcar. Ela tem que arcar com todo esse prejuízo que você está tendo. Então, viu, gente, você que perdeu o aparelho, você tem direito. Né? E tem que ir. Muitas pessoas acabam não fazendo, achando, não, o custo é baixo, tudo.
Não, tem que Tem ir, que porque fazer. a empresa tem que pagar. Ela tem essa obrigação. E eles têm dinheiro demais para pagar, né? Sim, quando eles fazem a tarifa, eles fazem exatamente contabilizando, sabendo que pode acontecer isso. Agora, tem casos mais graves, Ricardo, e é o caso de pessoas que têm home care em casa, pessoas que têm familiares que dependem de aparelhos, não para sobrevida ou para sobreviver, porque aí estaria no hospital, né? Mas pessoas que têm um home care em casa, que de repente a luz acaba e não tem como cuidar daquele paciente que tem ali um enfermeiro, uma enfermeira que fica 24 horas por dia. Aí o aparelho falha. Vai cuidar, sim, com dificuldade. Isso também a empresa também é responsável? Também é responsável. O ideal é que quando a pessoa tem um home care em casa, quando ela tem a aparelhagem que ela precisa que esteja funcionando direto, 24 horas, o ideal é que ela comunique à própria empresa. Existe uma forma de você comunicar pelos próprios meios, canais da empresa. Você vai comunicar que naquele caso específico, naquela unidade específica, você não pode ter falta de luz em momento algum. Tá? A partir do momento que você comunica, você tem essa garantia. E aí o que a empresa tem que fazer? Se ela não consegue restabelecer imediatamente pela própria rede elétrica que ela disponibiliza a luz naquele imóvel, ela tem que arranjar um gerador, ela tem que colocar um gerador para aquela pessoa e aquilo tem que voltar a funcionar o mais rápido possível. Ela não pode aguardar, exatamente. Ela não tem como aguardar o sistema todo voltar na rua e tudo para religar. Então, se a empresa ela sabe que ela não tem como fazer isso imediatamente, ela tem que fornecer um gerador imediatamente. E fornecer também não é entregar para a família, é chegar lá, religar todo o sistema, está funcionando, dentro de casa está tudo certo, o aparelho que precisa estar ligado está funcionando normalmente, o paciente está então seguro por conta disso? Então tudo bem, então aí ele vai cuidar do restante, vai ter esse prazo de 24 horas para religar, né, no caso de temporais e tudo, e aí sim, mas fora isso não. Agora, o que é o ideal, que às vezes as pessoas acabam não fazendo? Elas começam a ter esse serviço dentro de casa, mas elas não comunicam ao sistema, né, ou seja, não comunicam à empresa que elas têm essa necessidade. E aí, quando acontece, a empresa não tem essa obrigatoriedade de saber que você precisava daquilo ligado direto. Então, o ideal tem um paciente grave que precisa de um aparelho que esteja funcionando 24 horas dentro de casa? Tem. Então, já comunica à empresa que você tem. Aí vai aparecer, tem que aparecer na sua conta todo mês lá dizendo que é um caso específico. Porque aconteceu, a própria empresa ela tem a obrigação de religar imediatamente. Ela tem que sair imediatamente? Tem que sair imediatamente e arranjar uma solução para aquilo ali. Quer dizer, ela sabe que vai faltar luz na fazendinha, ou melhor, faltou luz na fazendinha. Mas lá tem um paciente, imediatamente ela tem Imediatamente ela tem que ir lá e atender. Vai ter que levar um gerador, atender, ver como vai funcionar e pronto. Ela tem que fazer. Vocês estão vendo, gente? Muita coisa que a gente não sabe, né? Não. Eu sei porque eu tenho um caso, né? Eu tenho um caso desse na família. Agora, uma outra história minha, ainda dentro dessas tragédias climáticas, né? Eu tinha um Monza, cara, mais lindo, vinho, na época dos Monza, né? Um Monza 4 portas, eu comprei 0 km, rapaz. Eu acho Monza lindo, até hoje, quando eu vejo na rua, eu paro, já pude comprar um Monza 0 km. Eu trabalhava no Hotel Le Canton e na Rua Teresópolis. Aí eu vim, aquela rua do lado do fórum, do antigo fórum lá fora. Estacionei meu carro ali, na época até de frente para a rua, agora só entra, Na época de frente para a rua, estacionei meu carro ali, começou a chover. Choveu muito, 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 e meia hora aquilo ali encheu. Aí o pessoal, teu carro, Hélio, corre lá no teu carro, corre lá. Quando eu entrei no carro, a água já estava chegando no motor do carro. Eu liguei, deu calço de motor. Na hora que o motor estava quente, quando eu liguei, bateu. Na hora, estourou o motor. Na mesma hora. Na mesma hora. Eu não tinha seguro. Sim. Eu não tinha seguro. Aí vão duas perguntas. Se eu tivesse seguro, o seguro é obrigado a pagar? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Eu não tinha seguro. A prefeitura seria obrigada a pagar? Então, Hélio, na verdade, assim, o seguro depende. Existem seguros que você vai conseguir, sim, obrigar o seguro a pagar, porque na apólice de seguro você tem essa determinação de que, nesses casos, ela tem, sim, a obrigação de arcar. O que muitas vezes a gente acaba não olhando como consumidor, porque quer ver o preço do seguro, né? E é por isso que é importante a gente realmente olhar, quando a gente for fechar um seguro, olhar todas as cláusulas. Que direitos você tem. Porque muitas vezes a pessoa olha e pega ali, não, qual seguro que é mais barato? É esse, então eu vou fazer esse.
Mas às vezes esse seguro mais barato consta lá na pólice até claramente que em caso de enchente, em caso dos temporais, em caso de intempéries do clima, ele não vai arcar. E aí você vai chegar, vai levar para a concessionária e tudo, vai mandar consertar o carro, vai acionar o seguro vai falar, isso eu não pago. E ali no seguro tem a cláusula dizendo que ele não é obrigado a pagar. E não é obrigado a pagar mesmo, tá? Né? Muitas pessoas acabam perdendo o carro por conta disso, achando que, não, estou segurado ali e está resolvido. Então a gente tem que olhar esse lado. Tá? Outro caso, é claro, às vezes não foi a enchente que causou. Tá? Isso é algo que é tecnicamente viável. Tá? Às vezes a enchente passou ali, resolveu, o carro em si não traria problemas maiores, mas quando você chega lá no mecânico, o mecânico fala, olha, como passou água, isso pode causar problemas mais para frente. Então, nesse caso, você poderia acionar o seguro, mas aí é questão mais técnica. Aí você poderia, mesmo constando ali na apólice, que no caso de enchente não. Porque às vezes a causa em si não foi a enchente, mas o que aquilo poderia gerar vai causar no uso do carro. Entendeu? E não a enchente em si. Aí você consegue até realmente reaver o valor. Eu não tinha conhecimento disso. Mas isso não é tão simples, mas pode acontecer. Às vezes você pega o carro está ali arrumado, tudo bonitinho, então o carro poderia rodar. E aí você vai começar a rodar e o carro vai quebrar, não pela enchente em si, mas pelas causas posteriores a isso. Mas, claro, você teve um início ali que foi enchente. Tá. Aí o seguro acaba tendo que arcar. Agora, outra situação, né? Como você perguntou, do poder público em si, ele é obrigado a pagar? Nesse caso, não. Porque aí a questão climática não tem como. Claro, a gente sabe que os casos são, muitas vezes as enchentes ocorreram por diversos fatores, né? Um deles porque não está tendo o cuidado devido, não está limpando os bueiros, nada disso. Mas não é só isso. E aí você também não tem como você individualizar a situação. O poder público ele não tem essa obrigação de individualizar. O que eu digo individualizar? Né? A enchente ocorre na cidade inteira, os problemas vão ocorrer na cidade inteira. Então não tem como saber que exatamente naquele caso específico vai encher ali. E aí eu não tenho como obrigar o poder público a arcar. Né? O poder público em si não tem como obrigar. Agora, nesse caso, vamos supor numa situação em que exista uma empresa que é obrigada a cuidar de todo esse sistema de água, esgoto, tudo isso, e foi a causa específica daquela empresa que gerou aquela enchente ali. Por exemplo, não houve chuva, mas por uma falha no sistema, um encanamento estourou e alagou a rua inteira. Você pode obrigar essa concessionária a arcar com aquele prejuízo que aconteceu. No caso aqui, Águas da Imperatriz, vamos supor que estourou um encanamento numa rua tal, esse encanamento alagou, tinha um monte de carro na rua, e aí ela passa a ser responsável por aquele prejuízo todo. Tá, eu tive também um segundo caso, né? Esse eu não perdi. Não. Na época do Fusca, né? Aliás, Fusca tem época até hoje, né? Fusca exatamente. Não deixa de ser Fusca. Não deixa nunca. Eu tinha um Fusca também lindo, rapaz, marrom, bonito. Vermelho para marrom, muito bonito. Estou eu descendo a rua Rio de Janeiro, é um outro caso. E tinha um buraco, aliás, esses buracos na rua Rio de Janeiro, eles volta e meia, olha, tem muitos anos isso. Eles acontecem que ali passa um rio, quem desce do Barroso para Araras. E tinha um enorme de um buraco que não tinha sinalização nenhuma. Eu quando dei de cara com ele, final de tarde, não teve jeito. Eu tirei a frente do carro, mas ele tombou e caiu de roda para cima dentro do buraco. Eu não me machuquei, mas o carro amassou bastante. Ainda me lembro que meu pai soube disso, saiu correndo, meu pai era vivo na época, ainda foi lá me ajudar. E 2 dias depois, eu tirei o carro do buraco, levei para a oficina. 2 dias depois, eu recebi um telefone da prefeitura e o secretário de governo disse para mim, falou, Hélio, olha, não precisa entrar com ação contra a prefeitura, pode deixar que nós somos responsáveis pelo seu carro, mas você não precisa entrar com ação. E realmente, eles mandaram eu levar para a oficina e a prefeitura cobriu todo o meu custo. Tudo Sim, que eu gastei. Nesse caso eles são obrigados realmente, porque aí, nesse caso eles têm a obrigação de manter a via em ótimas condições para que você rode com o carro. Né? Se é uma via que você possa andar com o carro, eles têm essa obrigação, então eles passam a ser responsáveis por isso. Ainda mais se, por exemplo, nesse caso, não sei se era nesse seu caso específico, mas se nesse caso já havia, a prefeitura já de alguma forma tinha notícia. Por exemplo, aí Sim, o meu caso mesmo. Estavam consertando o buraco. Só que então, nesse caso, não tinha nem como. Jogaram a sinalização fora, a molecada, né? Aí não teve, eu não sabia. Aí não teve nem jeito. O que muitas vezes os municípios eles
alegam e até conseguem algumas decisões favoráveis nesse caso, é, por exemplo, um buraco que surgiu de repente, eu não tenho como saber disso tudo. Eu, como prefeitura, não tenho como saber de estar em todos os lugares. Aí você até consegue. Mas, por exemplo, algo que é importante até as pessoas fazerem nessas situações. Tem um buraco na sua rua e tal, faça a reclamação para a prefeitura. Por quê? Pode até não ser contigo, mas pode ser outra pessoa que aconteça algo nesse sentido. E aí, se a prefeitura, se você sabe que a prefeitura já tem notícia daquilo, se acontecer algum prejuízo, a prefeitura tem que arcar. Isso acontece comigo. Na minha rua ali, tem alguns buracos que eu faço reclamação direto para a prefeitura. Nunca caí neles. Mas se um dia acontecer, eu sei que eu posso obrigar a prefeitura a arcar com esse prejuízo. Né? E não só comigo, mas se algum vizinho meu acontecer isso, se alguém que for lá na minha casa me visitar e acontecer isso, e olha, tem um protocolo aqui, eu já fiz as reclamações, já teve gente da prefeitura lá verificando, mandando, dizendo que realmente precisa de conserto, que realmente é responsabilidade da prefeitura, mas até agora não foi feito. Se acontecer, a prefeitura vai ter que responder por isso. Perfeito. Então você viu aí que para tudo tem um jeito desde que você ande direitinho. Tem que andar legal, exatamente, né? É. Se andando legal, você consegue até numa hora de um prejuízo, você ser ressarcido desse seu prejuízo. Ricardo, obrigado. Meu irmão. Obrigado, eu que agradeço. Olha só, minha gente, eu vou para o comercial. Doutor Ricardo volta semana que vem aqui no programa. Hoje a gente nem falou de política, né? Hoje não. Por causa desse final de semana tão complicado. Mesmo. Olha só, eu vou para o comercial. Quando voltar, já venho conversando com o secretário de Meio Ambiente, com o Maia, Coronel Maia, secretário de Meio Ambiente, e conversando também com o prefeito Leonardo Vasconcelos. Vamos comercial, a gente volta já.